Bom dia a todos. Vamos apresentar o trabalho Currículo e Avaliação, o que são e para que servem, por Paulo, Alfredo, Kelson e Sandro. Atividade da unidade curricular Currículo e Avaliação na Formação, da professora Maria Lourdes Dias Carvalho. Resumidamente, o propósito dessa atividade é perceber como ocorrem os conceitos de currículo e avaliação e suas aplicações no processo de ensino-aprendizagem entre docentes, com foco nos docentes do IFRN. Foi utilizado como instrumento de coleta um inquérito por questionário online, o qual foi enviado a uma lista de e-mail do IFRN. Isto resultou em 26 inquéritos respondidos que foram analisados quantitativamente e qualitativamente usando análise de conteúdo. Ao final, foram realizadas discussões sobre os múltiplos conceitos de currículo e avaliação presentes entre os docentes. Também discutiu-se as práticas e as tecnologias que auxiliam o fazer do docente. Esta apresentação está organizada em 5 blocos, a saber, enquadramento teórico, metodologia, apresentação dos resultados, discussão dos resultados e conclusão. Entre as palavras-chave na nossa pesquisa, temos currículo, avaliação, ensino e aprendizagem, prática profissional, tecnologias digitais. Já nas respostas, as palavras mais comuns foram conteúdo e aluno, seguidas por apresentar, sala de aula e aula. Enquadramento teórico. O conceito de currículo. Segundo Rodão, existem diversos conceitos de currículo que nem sempre são convergentes ao longo do tempo. Suas principais características são ser dinâmico, pois sofre influência dos fatores sociais ao longo do tempo. Ser centrado nas aprendizagens e não nas disciplinas. Assim, deve permitir o aprendizado continuado ao longo da vida. Deve permitir a adequação do indivíduo em novos contextos profissionais ou sociais e, para isso, deve desenvolver nas pessoas habilidades investigativas e formação interdisciplinar. O currículo deve estar sustentado em 3 pilares. A aprendizagem, que deve traduzir os conhecimentos necessários para a formação, os programas que norteiam a organização dos conteúdos e o projeto que relaciona o currículo com o mundo real das pessoas envolvidas no processo de aprendizagem. Avaliação. A avaliação é uma atividade inerente ao processo de ensino-aprendizagem e deve ter a finalidade de nos orientar para a promoção de melhorias futuras e relacionadas à realidade das pessoas. É um processo contínuo que permite o ajuste das estratégias através de feedback para os alunos, para os professores, para as instituições de ensino e também para o sistema educacional. Na educação, os processos avaliativos possuem 2 intenções: a intenção formativa e somativa. O caráter formativo é contínuo e se estabelece pelo diálogo, participação e construção coletiva do conhecimento. Visa reorientar o processo de ensino-aprendizagem. Já o caráter somativo objetiva a medição de resultados, é pontual e tem a intenção de selecionar ou classificar. A avaliação formativa geralmente acontece através de atividades em equipe, registro de aprendizagens e autoavaliação. Já a avaliação somativa se realiza através de atividades individuais. Um mesmo instrumento pode servir à avaliação formativa se apoiar a reflexão sobre o ensino-aprendizagem, ou apoiar a avaliação formativa se tiver a intenção apenas de classificar ou realizar uma prestação de contas. Quanto à metodologia, fizemos assim. Dado que recebemos um formulário especificado pela professora Maria Lourdes, convertemos ele em um formulário eletrônico no Google Forms para ser aplicado, o qual foi enviado para uma lista de e-mail de docentes do IFRN. O objetivo era obter 20 respostas, dado que eram 5 por membro e éramos 4 membros. Obtivemos um sucesso em 26 respostas. O questionário possuía 5 perguntas objetivas, mais 7 subjetivas, sendo dessas subjetivas 3 sobre currículos, 2 sobre avaliação e mais 2 sobre o uso de tecnologias,
tanto para currículo, uma pergunta, quanto para avaliação, mais uma pergunta. Cada membro analisou e categorizou questões qualitativas e quantitativas. Estabeleceu-se uma classificação e um cruzamento dessas categorias a partir da análise qualitativa. Aplicou-se uma filtragem dos dados, chegando às questões mais relevantes para análise e as discussões realizadas. Foi realizada uma análise quantitativa das 5 perguntas objetivas e uma análise qualitativa das 10 questões subjetivas, das 7 questões subjetivas. Em todas as análises, procuramos verificar se o tempo de docência ou gênero tinha influência nos resultados observados. Então, vamos à apresentação de resultados? Primeiro, quanto ao tempo de docência e gênero. Em relação aos dados que vão ser apresentados, queremos deixar claro que toda análise aqui apresentada deve considerar que temos uma amostra de apenas 26 docentes. Assim sendo, necessitam ser confirmadas com um número maior. Quanto ao tempo de docência, 58,58% dos docentes inquiridos se concentram entre 8 e 21 anos de tempo de docência, observada nas barras verde e amarela, ou seja, quase 3/5 dos docentes têm tempo de docência bem considerável. Em resumo, não são neófitos. Quanto ao gênero, se percebe uma distribuição de 65% para o gênero masculino e apenas 35% para o gênero feminino. Se considerarmos que o IFRN só passou a aceitar alunas em 1975, era de se esperar uma predominância de professores do gênero masculino para ensinar alunos do mesmo gênero. Entretanto, não parece ser só isso. Note que a predominância é de 25% quando distribuímos de uma forma mais uniforme. Nota-se entre 2 e 7 anos, entre 22 e 28, entre 29 e 36. Agora, entre 8 e 14 anos, esse cenário piora para apenas 13. E note que é uma das classes que teve o maior número de respostas. Entre 15 e 21 anos, a proporção de professoras vai para 43%, que é uma significativa melhora. E é justamente nessa classe que nós temos o maior número de respostas. Isso sugere que o IFRN ainda tem que trabalhar para aumentar a representatividade de mulheres na docência. Quanto ao uso de tecnologias digitais na docência, notamos que 100% usam tecnologias digitais nas práticas docentes. Além disso, notamos que a distribuição por gênero ou tempo de docência era praticamente a mesma, e por isso não usamos nesse slide. Observe neste primeiro gráfico que a maioria diz usar tecnologias digitais para avaliar, o que é simplesmente mais que o dobro dos que não usam. Já neste gráfico, vemos que as professoras usam menos tecnologias digitais que os professores nas avaliações. Talvez falte oferecermos mais capacitação. Aqui neste outro gráfico, vemos que conforme o tempo de docência aumenta, o uso de tecnologias digitais também tende a aumentar, o que parece contrariar o estereótipo que diz respeito que os jovens gostam mais de tecnologias digitais. No caso, também considere que aqui a pergunta diz respeito ao tempo de docência e que isso não afirma a idade do inquirido, apenas sugere. Em compensação, isso pode ser fruto de docentes com melhores capacitações. Falta investigar um pouco mais. Neste quarto gráfico, vemos as 5 tecnologias mais utilizadas para as práticas em sala de aula, com particular destaque para o uso de smartphones e sites de busca. Já no quinto gráfico, vemos que o uso de tecnologias digitais nas avaliações oferece algumas surpresas, como o uso de fórum e YouTube
sugerem uma avaliação mais somativa. O uso de Kahoot e Picles mostram o uso de games por pelo menos 21% dos docentes, e que a avaliação dos slides dos alunos sugere que os docentes gostam de avaliar a participação dos alunos. Por fim, no sexto gráfico, vemos que os docentes usam registros textuais e videoconferências igualmente tanto na prática docente quanto nas avaliações. Que o uso de simuladores sempre é usado para avaliar, sempre que o uso de simuladores ocorre sempre tanto para avaliar quanto nas práticas, ainda que às vezes seja utilizado apenas nas práticas, mas não seja utilizado para avaliar. Observamos que o mesmo ocorre para o uso de ferramentas colaborativas, como Padlet, e para o uso de equipamentos, como celulares e smartphones. O uso de sistemas de consulta na web é um único instrumento utilizado apenas nas práticas, mas que não são utilizados nas avaliações. Já o uso de jogos digitais, vídeos produzidos pelos alunos ou produzidos pelos professores, ambientes virtuais de aprendizagem e ferramentas visuais, como slides, são normalmente utilizados tanto nas práticas quanto nas avaliações. Apenas os questionários digitais são predominantemente instrumentos de avaliação, ainda que alguns também usem como práticas. Bom, no que diz respeito à apresentação dos resultados, nas questões que tratavam sobre currículo, a gente teve as seguintes respostas, né? Quanto ao conceito de currículo, observamos pelo menos essas 4 noções que foram trazidas pelos respondentes. Principalmente, né, essa noção de disciplinas, né? Currículo muito associado a essa noção de disciplinas, também de diretrizes, de conteúdos, e um pouco tratavam sobre a aprendizagem de alguma maneira. Na segunda questão, para que serve o currículo, a gente pode observar mais ou menos duas ideias principais que a maioria deles traziam nas suas respostas, que era organizar no sentido estrutural, né, ou seja, organizar o processo, conhecimento das disciplinas, a prática pedagógica, e a maioria respondeu que o currículo serve para orientar, né? Orientar os profissionais, os conteúdos, a prática pedagógica, o processo de ensino-aprendizagem, a formação do aluno. Já na terceira questão, como organiza o currículo na sala de aula, foi uma questão que foi visivelmente heterogênea, né? As respostas foram mais heterogêneas, no sentido de apresentar respostas que a gente não teve uma linhagem muito clara, como tivemos nas anteriores, né? Então, alguns trouxeram a ideia de, né, nessa forma de organizar, de forma interdisciplinar, falavam sobre organizar conforme os objetivos, falaram sobre organizar de maneira hierárquica os conteúdos de maneira cumulativa, né, os conteúdos das aulas, e a partir de questões ligadas ao contexto. Alguns disseram que não organizam de maneira especial, mas a princípio a gente conseguiu adaptar, a gente conseguiu observar duas ideias, né, principais também, que é organizar o currículo como ele é apresentado, como é apresentado ao professor, como ele é proposto, que foi a minoria, mas foi muito próxima, e organizar com adaptações ligadas ao contexto do aluno, né, ligadas às necessidades do aluno. Então a gente tem aí dois excertos das respostas, né? A primeira, que o professor respondeu: planeje todas as aulas de acordo com os conteúdos e os materiais, como os vídeos, textos, trabalhos de pesquisa, seminários, organiza de acordo com o proposto pelo currículo. Então esse aí teve já traz a noção de
organiza como lhe é apresentado, como lhe é trazido. Na segunda exemplo da resposta, o professor disse: partindo das ementas apresentadas, adaptar os conteúdos e metodologias às diferenças existentes entre os estudantes, as quais são identificadas a partir de sondagens, e ajustando as ferramentas, metodologias e processo de avaliação continuada, a partir dos feedbacks encontrados e observação realizadas. Então, isso aí já dá uma noção mais de adaptação do currículo à necessidade da turma, do aluno e assim por diante. Quanto ao entendimento sobre avaliação, os inquéritos nos mostraram que 56% dos professores já o percebem como um processo formativo. Porém, 44% ainda veem a avaliação como um processo apenas somativo, servindo apenas para verificar a apreensão dos conteúdos pelos alunos. Acreditamos que isso nos remete a uma reflexão sobre a necessidade de capacitação dos docentes do IFRN. Analisando sob o enfoque do tempo de docência, não percebemos evidência significativa que nos levasse a uma indicação que este fator influenciasse nesse entendimento. O mesmo acontecendo quando analisamos sob o enfoque gênero. Observamos apenas a preferência dos homens pela avaliação formativa. Já quanto aos instrumentos de avaliação, percebemos que 50% ainda utilizam formas tradicionais para avaliar, tais como provas, trabalhos teóricos e práticos. Porém, 35% já usam instrumentos de caráter mais apropriado para a avaliação formativa, tais como participação nas aulas, autoavaliação e heteroavaliação. Lembramos apenas que, segundo a professora Leonor Santos, o que define o caráter da avaliação não é a sua forma de coleta, e sim o seu objetivo de utilização. Se para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, é formativa. Se para o registro e classificação dos alunos, é somativa. Observamos ainda que 15% dos professores já percebem que o processo avaliativo no ensino deve contemplar os aspectos formativos e somativos. Evidências dessas percepções foram citadas na parte dessa apresentação que trata da discussão dos resultados. A partir dos resultados, a gente pode fazer algumas análises, né? Uma breve análise aqui das respostas dos professores. Então, a gente pode observar que o conceito mais associado ao currículo e sua utilidade, né? Levando em conta a primeira e a segunda questão, para ter essa noção mais fechada, foi a concepção errônea de currículo como sendo programa, né? Segundo Roldão, né, o programa ele é um conjunto de instruções e tem um papel importante, mas se limita a uma função instrumental do currículo, pois ele serve somente como meio para que as aprendizagens necessárias ocorram. Então, não pode, essa é uma noção que não pode ser, a noção de programa não pode ser confundida com a de currículo em si, né? E aqui um exemplo de resposta que a gente trouxe. O professor respondeu: entendo que o currículo é a organização dos conteúdos em disciplinas, carga horária e distribuição delas no decorrer dos períodos acadêmicos. E a gente observou que apenas 2 participantes trouxeram esse conceito de currículo mais próximo à definição que Roldão traz, né? Para Roldão, né, ele diz que o currículo é sempre o resultado de uma construção social e de uma definição de aprendizagens que se consideram socialmente necessárias para aquele grupo naquela época. E aí aqui eu vou ler o excerto da resposta do professor. Ele disse: o currículo é formado por experiências proporcionadas pela instituição de ensino, professores, técnicos, infraestrutura, aos educandos, guiando-os num percurso de aprendizagem efetiva com vistas a resolver problemas do mundo real, ao mesmo tempo que proporciona a formação do cidadão atuante. Já no que diz respeito à terceira questão, né, que falava sobre como organiza o currículo no seu dia a dia,
a gente partiu para uma análise que tentava trazer a ideia do posicionamento do professor face ao desenvolvimento curricular de Flores. A gente conseguiu colocar essas respostas e associar dois perfis, né? O perfil do professor técnico, consumidor do currículo, e o perfil do professor agente curricular, né? O professor técnico consumidor é aquele que executa as tarefas, né, conforme elas são prescritas, seguindo essas prescrições de um manual ou livro-texto e atua geralmente como um transmissor do conhecimento para os alunos. Já o professor agente é aquele que realiza o currículo pela investigação, transformando-se no mediador decisivo entre o currículo estabelecido e os alunos, né? Ou seja, ele adequa os princípios curriculares conforme o contexto educativo que ele e os alunos estão inseridos. Quanto ao entendimento do que é avaliação, já falamos lá na apresentação dos resultados dos percentuais de resposta com visão formativa e somativa, respectivamente. Aqui traremos apenas as palavras de 2 dos respondentes que nos creditaram essas observações. Para um respondente com visão formativa, a avaliação é o meio pelo qual é permitido ao professor perceber até que ponto sua prática está conseguindo fazer com que seus alunos alcancem os objetivos planejados. Avaliar não é somente dar nota, é também diagnosticar onde estão as falhas no processo a fim de corrigi-las. Já uma resposta que evidencia a visão de caráter apenas somativo da avaliação foi que avaliar é averiguar a recepção do conteúdo. Quanto ao uso de tecnologias digitais no processo de avaliação, os inquéritos nos mostraram que 69% dos professores já as utilizam. Acreditamos que isso demonstra o alto grau de inserção dos professores do IFRN no contexto digital, considerando que 100% afirmaram utilizar esses recursos em suas práticas de sala de aula. Observando as análises que nós fizemos e os resultados obtidos, né, a gente pode concluir que a grande maioria dos professores, desses que nós entrevistamos, não conhece muito bem o conceito de currículo, né, de forma muito clara, né? Muitos deles confundem esse conceito de currículo com o de programa ou mesmo de um conjunto de disciplinas, né? Entretanto, né, apesar dessa clareza do conceito de currículo, boa parte deles se dizem adotar uma postura de professor agente, né, professor agente curricular, que busca geralmente adaptar o currículo conforme a necessidade dos alunos e assim tornando-os um sujeito ativo na construção do seu conhecimento. Já quanto à biografia, usamos essencialmente Rodão, Santos e Flores. A todos, muito obrigado.